Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Então seja muito bem-vindo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo você que faz parte aí da nossa caminhada, você que está aí com a gente nesse itinerário de escuta, de experimentar a Palavra de Deus. A Palavra de Deus que é refrigério, refúgio, alimento, sustento para cada um de nós. Então seja muito bem-vindo você que está chegando aí agora, seja muito bem-vindo você que já está com a gente. Hoje, sábado dia 21, é dia dos seminaristas, né? Porque hoje é dia de São Luís Gonzaga, que é padroeiro, patrono dos seminaristas. Então eu queria deixar aqui meu salve, né, para os nossos seminaristas, alguns seminaristas que acompanham também o nosso canal, deixar um salve aí para eles, né? A minha bênção também, rezei por vocês hoje nas laudes pela manhã também, para que Deus sustente e fortaleça para que vocês vivam essa alegria que eu experimento hoje de ser sacerdote, poder trazer Deus, ser ministro da reconciliação. Isso é uma grande graça da parte de Deus para nós homens tão frágeis. Como São Paulo dizia ontem, né? Como São Paulo dizia ontem, que me glorio nas minhas fragilidades, na minha debilidade, vai dizer hoje também de novo, porque hoje é a continuação do texto. Então, São Paulo se gloriava das suas fraquezas. Então, somos homens fracos, mas onde Deus muito age e muito faz. Que Deus abençoe e sustente aí cada um de vocês, meus queridos amigos, filhos e futuros irmãos no ministério. Então, vamos lá. Hoje é dia de São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga foi um jovem, filho de pais ricos. O seu pai era um grande homem da corte no tempo dele. Ele era o filho primogênito, então tinha tudo para ser herdar o principado, né? Então seria príncipe. Mas São Luís Gonzaga deixou a riqueza, abdicou ao trono para seguir a Jesus. Então aos 14 anos, São Luís Gonzaga deixou tudo, depois de ter feito uma experiência com Deus, aprendeu a Sagrada Escritura com a sua mãe, né? Em casa. E aí, aos 14 anos, então ele deixa tudo e vai entrar para a companhia de Jesus, vai se tornar um jesuíta. E aí depois, com quase 21 anos, mais ou menos com 21 anos, ele vai para Roma para começar os seus estudos de teologia com os jesuítas. E aí chega uma série de grandes epidemias em Roma, e São Luís Gonzaga, muito inquieto e desejoso de viver a caridade, então ele ajudava os doentes, cuidava dos doentes, visitava, né? Anunciava a palavra para eles, e acabou pegando essa peste e morreu ali com seus entre 21 e 23 anos, mais ou menos por aí. Então ele morreu ainda muito jovem e sem ter sido ordenado sacerdote. Então por isso, um seminarista que doou a sua vida, não se escondeu da peste, né? E continuou anunciando o evangelho, e hoje é padroeiro dos seminaristas, né? Então eu ficava pensando que ainda bem que ele deu a vida para Jesus, né? Porque imagina se ele tivesse escolhido. E aí a leitura de ontem falava sobre isso, né? O evangelho de ontem falava sobre o tesouro, né? Onde está o teu coração, está o teu tesouro. Imagina se ele tivesse escolhido o trono, o principado, e tivesse morrido cedo também com a peste. Ele morreria sem nada, né? Mas como ele escolheu a Deus, como ele escolheu o caminho de Deus, e é um pouco do que vai dizer a linha do evangelho hoje, que o nosso coração não pode estar dividido. Então ele escolheu o evangelho, ele escolheu a palavra de Deus, ele escolheu a Jesus e morreu tendo tudo, morreu tendo Jesus. Quem tem Jesus tem tudo, então ele morreu tendo Jesus. Isso bastou para a vida de São Luís Gonzaga, porque a gente pode dizer, poxa, mas morreu com 21 anos, morreu sem ter sido padre, mas ele já tinha tudo, porque ele tinha Jesus. Então não importava se ele morreu cedo, morreu tarde, se era padre ou se não era, ele já tinha Jesus, que era tudo. Claro que ele como padre talvez poderia fazer algumas coisas a mais, sim, mas seria fazer. Ele já era, porque ele tinha tudo, ele tinha Jesus. Então isso é maravilhoso. Por isso que nós temos que louvar e bendizer a Deus e buscar ser de Deus também. Louvar e bendizer a Deus porque Ele se dá a nós, e buscarmos ser inteiros de Deus, porque a gente não sabe a hora que Ele vai nos chamar. Então, queira Deus que nós estejamos prontos e tenhamos só Deus no dia que Ele nos chamar. Aí a primeira leitura de hoje vai dizer, na verdade, primeiro o Salmo. Vamos começar pelo Salmo de hoje, que vai dizer: provai e vede quão suave é o Senhor. A gente pode ver isso na vida de São Luís Gonzaga, porque ele provou e viu como o Senhor era bom.
Ele fez uma experiência com Deus, fez uma experiência com o Senhor e deixou tudo por amor a Deus. Aí eu me lembrava de Eva, porque Eva provou e viu também a Deus, só que ela também dividiu seu coração e quis provar e ver o fruto. E aí foi muito amargo para ela. E aí ela se perdeu o paraíso, perdeu a eternidade. Depois, né, a gente sabe que nosso Senhor vai à mansão dos mortos para resgatar Adão e Eva. Mas ali naquele momento, ela perdeu a graça original e a graça primeira. Agora São Luís Gonzaga provou e viu quão suave é o Senhor e quis só com ele ficar. Então tomemos cuidado, façamos a experiência de provar e ver quão suave é o Senhor e permanecer com ele. Não querer provar e experimentar outros sabores, outros amores, outras situações, outras coisas, outros manjares. Não queira deixar o seu coração se desviar para outros olhares, para outros amores, para outros lugares. Mas fiquemos só com o Senhor. Também, provar e ver quão suave é o Senhor, São Luís Gonzaga também provou com a vida, com o testemunho, que vale a pena ser de Deus. Porque ele deu tudo para Deus desde cedo. Abdicou ao trono, abdicou a família, abdicou ao dinheiro, porque ele provou como o Senhor é, e aí depois ele provou também com o testemunho de vida. Ele deu provas com a própria vida de quão bom e suave é o Senhor. A primeira leitura de hoje vai mostrar uma liberdade interior de Paulo muito grande. Porque Paulo vai dizer, tem um homem que é melhor do que eu, que ele foi arrebatado, não sei o quê. Paulo poderia estar falando isso como uma pessoa com inveja, como uma pessoa que, tem alguém que é melhor do que eu. E se diminuindo, né? Poxa, ele é melhor do que eu, né? Não, mas ele está dizendo, tem alguém que é melhor do que eu. Porque ele foi arrebatado, Deus viu, Deus mostrou coisas para ele. Para mim não mostrou, não. Mas eu tô feliz porque eu me glorio na minha fraqueza. Eu não sou tão bom como ele. Eu tenho a minha fraqueza e Deus age na minha fraqueza. Deus faz naquilo que eu sou. Então, Paulo mostra uma liberdade interior muito grande, porque ele não está se comparando com ninguém, mas ele está sendo ele. Eu sou fraco, Deus age em mim que sou fraco, e eu sou feliz porque Deus age e faz na minha vida. Então a gente não precisa se comparar com os outros, a gente não precisa se diminuir, a gente não precisa achar que o que eu tenho não é suficiente. Deus te quer da maneira que você está hoje. Claro que sem o pecado, né? Às vezes a gente está hoje numa situação de pecado. Deus quer a gente como a gente está hoje, mas para nos libertar do pecado. Bendito seja Deus por isso. Então, Paulo está muito feliz com a sua fraqueza. Porque além disso, Paulo está feliz com a sua fraqueza porque às vezes tem pessoas que não podem ter. Eu sou uma pessoa que eu não posso ter coisas. Que quando eu começo a ter, eu fico vaidoso, eu começo a estufar o peito. Então eu tenho que estar na fraqueza, eu tenho que estar na peleja, eu tenho que estar na luta. Porque senão a gente se perde, né? Deus não dá asa à cobra, não me dê asas, né? Não me dê asas, Deus. Paulo também vai falar sobre esse seu espinho na carne, que é a sua luta, é a sua dificuldade, e ele pediu a Deus para tirar, e Deus disse que não ia tirar porque a graça de Deus basta. Porque se ele tirasse aquele espinho de Paulo, Paulo poderia se esquecer de Deus. Então, às vezes, a gente está passando por provações, por lutas, por dores, por dificuldades, por situações, porque aquilo é importante para nós, para a gente não se esquecer de Deus, para a gente valorizar o Deus que está do nosso lado, para a gente valorizar o Deus que nos sustenta, para a gente valorizar o Deus que é a nossa força, para a gente valorizar o Deus que faz, que age, que realiza todas as coisas em nós. E o Evangelho vai falar que o nosso coração não pode estar dividido, porque ou a gente ama a Deus ou não ama. Ou a gente ama a Deus por inteiro, ou a gente não está amando. Porque amar é dar tudo. Então, ou você está dando tudo, ou você não está dando nada. Não adianta a gente achar, não, é que eu amo a Deus, mas eu também tenho isso aqui assim. Eu amo a Deus, mas eu também vou na vovó. Eu amo a Deus, mas eu vou na igreja evangélica também. Eu faço minhas simpatias. Não. Se você ama a Deus e serve ao Senhor, não precisa fazer corre. Não precisa correr atrás de nada, não precisa ir atrás de outra resposta, bater em outra porta, fazer nenhuma outra coisa. Também, nós não precisamos deixar o nosso coração se inquietar. Ele vai dizer, não deixe seu coração se inquietar com o que você vai comer, com o que você vai vestir. Mas, porque Deus cuida sempre de todas as coisas. Deus está atento, Ele nos dá uma graça para viver o hoje, já falei isso outras vezes. Deus nos dá uma graça para cada dia e para cada momento. Então Deus nos dá uma graça para o hoje da nossa vida. Deus nos dá uma graça para nós vivermos esse dia de hoje. Então, Deus nos dá uma graça para vivermos esse dia de hoje. Então vamos viver esse dia. Vamos dar o melhor para Deus, para o nosso Senhor. E amanhã, quando amanhã se tornar hoje, Deus vai me dar a graça para viver. Quando amanhã chegar e virar hoje, Deus vai estar cuidando e vai estar fazendo na minha vida. Então, né?
E aí, por que acontece também? Eita, me deu um... Quando eu... Eita. Quando eu fico pensando muito no amanhã, eu acabo também perdendo a oportunidade de viver o hoje. Eu acabo perdendo a oportunidade de experimentar, de observar, de parar para perceber tudo que Deus está fazendo no hoje da minha vida. Então eu tenho que olhar para o hoje como uma grande oportunidade que Deus está me dando, fazer tudo o que eu posso, viver tudo o que eu posso viver, extrair o melhor do meu hoje, e o amanhã eu vejo depois. Porque quando o amanhã chegar, Deus vai me dar uma graça para aquele amanhã. E aí eu vou experimentar tudo que eu tenho que experimentar, vou viver tudo que eu tenho que viver, vou extrair dele tudo que eu tenho que extrair. Vou aprender o que eu preciso aprender daquele dia. Então vivamos o hoje nessa certeza de que Deus está cuidando de todas as coisas no hoje da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.